Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Filipenses 1:21, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós em uma só voz conseguimos ler esse versículo? Versículo 21, vamos lá? Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. É a mesma coisa. Agora, a carta aos Colossenses no capítulo 3, só a parte final apenas, do versículo de número 11 do capítulo 3 de Filipenses, que diz o seguinte: porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Irmãos amados, curva a sua cabeça como você está. Pai, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez o Senhor use de misericórdia para com a sua igreja aqui neste lugar, a fim de que o teu Espírito Santo ache em nosso coração lugar para ministrar o que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. O Senhor, melhor do que a nós mesmos, ó Deus, sabe da nossa realidade, sabe da palavra que nós precisamos da parte do Senhor. Não nos deixe ouvir aquilo que queremos, ó Pai, mas que possamos ouvir aquilo que produz em nós crescimento, aquilo que traga em nós mudança de vida. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar para falar conosco, e que se tiver que aparecer alguém, ó Deus, seja o Senhor aqui no meio da sua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa carta de Filipenses e esse versículo primeiro que nós lemos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, talvez é uma das declarações mais fortes, dentre tantas outras que o querido apóstolo Paulo fez nas suas cartas, e aqui nesta carta à igreja que estava em Filipos, ali na Ásia Menor. E nesse instante, quando Paulo está dizendo sobre isso, Paulo já havia vivenciado muitas coisas, tanto antes de ter o seu encontro pessoal com Cristo, como mais ainda, na verdade, porque aqui foi uma das suas últimas cartas, escrita ali na prisão, que ele estava ali em Roma, para ser morto, para ser decapitado. E quando ele disse essa frase, ele já tinha muito bem a compreensão que toda a sua vida ministerial, ele seria perseguido, ele sofreria tudo o que ele sofreu. E é por isso que nas suas últimas cartas, que foi essa carta a Filipenses, ele chega a dizer essa afirmação tão forte: eu vivo para Cristo, e se eu morrer, é melhor ainda. Na verdade, quando ele está escrevendo essa carta, e também uma parte da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer assim: irmãos, eu tenho muita vontade de estar entre vocês, a fim de que eu possa instruir um pouco mais, isso para Corinto, a fim de que eu possa instruir um pouco mais a vocês, e ensinar a palavra de Deus aos corações, para que vocês possam permanecer na verdade. Mas eu sou tentado, porque o meu espírito e dentro da minha vida, eu quero voltar para Deus, porque eu sei que é incomparavelmente melhor a eternidade. Mas aqui no corpo, enquanto ser humano, eu quero estar com vocês. Mas Paulo já tinha muita clareza na sua mente em relação a isso, que a vida dele se resumia a Cristo. Toda a sua existência só tinha um significado se ele devolvesse a sua existência, devolvesse a sua vida em uma causa chamada Evangelho, em uma causa chamada Cristo. Essa causa começou na cruz. E é justamente isso que eu quero falar para o seu coração essa noite. O viver é Cristo. E o que Paulo está falando aqui nesse versículo 21 em especial, que nós acabamos de ler, é que qualquer perspectiva de vida terrena, ou até mesmo pós-terra, pós-terrena, ou seja, na eternidade, se Cristo não for o centro desta vida, é uma vida sem sentido, porque na verdade, todo o sentido da vida vem de Deus. Tudo que se existe fez nele. Se nós voltamos inclusive, ou melhor dizendo, vamos lá, a carta aos Efésios, no capítulo 1, nós vemos que todas as coisas que se existem aos nossos olhos, e até aquilo mesmo que é oculto aos nossos olhos, tudo foi criado por intermédio de Cristo, ou seja, Cristo é o sentido de todas as coisas. É por isso que Paulo fala: eu não me vejo vivendo e caminhando na minha vida se eu não viver com toda a minha existência, com toda a minha força, com todas as horas do meu dia, se Cristo não estiver na centralidade do meu dia. Eu e você, nós temos a facilidade assim, sem ver, nós não precisamos nos esforçar para fazer isso todos os dias.
Nós dizemos muitas vezes em nossos louvores, ou até mesmo em palavras de orações, ou até mesmo em testemunhos, que a gente dá no decorrer da nossa vida, que Cristo é o centro, né? Tem até um hino lá, um pouco mais antigo, que vai dizer assim, né? Que seja meu universo, que o Senhor seja tudo na minha vida. Acho que é do David Keelan, né? Não sei exatamente quem canta. Mas a gente tem essa tendência a fazer isso, mas as nossas práticas, o nosso decorrer, as nossas 24 horas do dia, ela diz justamente o contrário do que aquilo que nós falamos muitas vezes, através das nossas canções, através dos nossos louvores que dirigimos a Deus, ou até mesmo das nossas pequenas orações, os nossos pequenos momentos de oração. Porque nós queremos que Cristo seja o centro da nossa vida. Principalmente quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então, se Cristo for o centro da minha vida, eu vou viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas será que nas nossas atitudes, na nossa vida, como exemplo diante das pessoas, mas principalmente na nossa individualidade diante de Deus, nós dizemos isso nas nossas ações? Será que as nossas ações refletem que realmente Cristo é o sentido da nossa vida, e que se Ele não ocupar toda a plenitude do nosso tempo, nós não seremos satisfeitos ou não teremos significado na nossa vida? Paulo está falando isso: eu não vejo sentido na minha existência, porque todas as coisas convergem para Jesus. O que é convergir? Convergir é você pegar várias linhas que estão indo em direções opostas, mas todas elas vão para o mesmo lugar. É isso que Paulo está falando. Tudo converge para Ele, e é por causa de Cristo. No início desse capítulo 1, que nós acabamos de ler, inclusive, da carta dele aos Filipenses, Paulo vai dizer que, aquilo que eu acabei de citar agora, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmãos, eu fiquei analisando nessa expressão que o apóstolo Paulo disse ao longo dessa semana, mas especificamente no dia de hoje, e pensando comigo, no meu coração, e o Espírito Santo ministrando sobre a minha vida. Apóstolo Paulo, evangelista Daniel, o senhor talvez até melhor do que muitos estudiosos da Bíblia aqui, era um homem extremamente inteligente, o apóstolo Paulo. Ele tinha um conhecimento talvez invejado, e que muitas pessoas querem, e eu quero ter o conhecimento que Paulo tinha da palavra de Deus, e principalmente de Deus, que conheceu coisas que a gente conhece. Mas Paulo, em toda a sua inteligência, não encontrou uma palavra para poder mostrar para a igreja que estava em Filipenses que estar com Cristo é excelente. Aí ele usa essa palavra: é incomparavelmente melhor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Irmãos, tudo que vocês conhecem, seja desde o mais novo até o mais velho, tudo de bom que vocês já viveram até aqui na vida de vocês, isso não se compara com a grandeza que é viver com Cristo na centralidade da sua vida. Isso aqui, irmãos, é perfeito, porque quando nós entendemos a posição que Cristo tem em todas as coisas, mas principalmente a posição que Ele deseja, e Cristo não é intruso, diferentemente de Satanás que invade, diferentemente de Satanás que não precisa ser convidado para entrar na vida de alguém, destruir, porque é isso a função dele. Cristo, ele não é um intruso. Ele precisa de achar ocasião, Danielzinho. Ele precisa de achar um momento para que nós possamos viver a plenitude que vem quando Ele está na centralidade da nossa vida. O problema, eu volto naquilo que eu falava em minutos atrás. Nós temos 24 horas no dia, e de repente passam-se semanas. Olha para mim aqui em nome de Jesus, essa palavra para você. Passam-se semanas, passam-se dias. Tem pessoas que passam-se meses sem a pessoa desenvolver um momento de intimidade com Deus. E nós queremos, Deus realize uma obra na minha vida, mas qual é o tempo que você tem para colocar Cristo como centro da sua vida? Eu disse agora em acerca da oferta, mas isso é como um todo na nossa vida. Cristo não quer a sua sobra, meu irmão. Cristo não quer que você chegue no seu quarto cansado às 11h59 da noite e por um minuto apenas dobrar o seu joelho e dizer: obrigado Deus, você sabe que eu estou cansado, eu não tenho força para orar. E todo dia é a mesma coisa. Todo dia nós fazemos voto: amanhã eu tiro um tempo maior para orar, amanhã eu vou fazer diferente, e o tempo vai passando, e quando você se dá por percebido, a pessoa já viveu uma vida sem colocar Cristo como uma centralidade. Irmão, deixa eu te chamar a atenção para algo aqui, que é isso que Cristo está falando para você nesse momento. Pastor Luiz falou: Deus em Cristo tem um desejo de abençoar você.
Eu digo isso para as pessoas: o maior interessado em você ser abençoado, porque nisso Deus é glorificado, é o próprio Deus. Ele deseja que sua casa viva a paz que vem dele. Ele deseja que você seja tomado de uma alegria indivisível, mas para isso é necessário a centralidade de Cristo na sua vida. E principalmente, irmãos, talvez as pessoas vão se contentando tanto com migalhas, vão se contentando tanto coisas pequenas. Domingo à noite já está bom demais eu ser crente e colocar Cristo ali entre as 6 horas e as 8 da noite no domingo, já está bom, Cristo já está sendo o centro da minha semana, porque o primeiro dia eu já estou começando na presença de Deus. Meu irmão, Cristo tem mais para você. Sabe, tem pessoas que estão assentadas à mesa e comendo as migalhas que estão caindo na mesa de Cristo, sendo que Cristo está colocando um pão fresquinho para você. Eu não sei se você, pela manhã, já se dirigiu a uma panificadora. É cheiroso aquele cheiro que sai da panificadora, sim ou não, irmãos? É bom, não é? E perceba comigo, quem gosta de comer pão frio e duro? Quem gosta? Ninguém gosta de comer pão frio e duro. Na verdade, eu sei que os irmãos fazem assim como eu, para aproveitar e não jogar fora, e está certo. Às vezes o pão ficou ali, a gente faz uma torrada, assa no forno para não jogar fora. Mas eu mesmo como, não sou muito fã daquilo. Mas como? O bom mesmo é quando você vai na padaria e pega aquele pão quentinho, irmãos. Assim é a figura espiritual que Cristo tem para você, quando você começar a entender que Ele não somente quer, mas Ele deseja fazer aquilo que você ainda não consegue perceber hoje, trazendo real na sua vida, para que você se farte na mesa do Rei. Aleluia! Aleluia! É incomparavelmente melhor, inimaginavelmente melhor. É como se Paulo estivesse falando assim: Paulo Henrique, eu não tenho uma palavra para descrever isso para vocês. Então peraí, vocês ainda nem imaginaram, vocês ainda nem pensaram, nem chegou em algum pensamento, por mais precioso que seja seu pensamento, você ainda nem pensou. É inimaginável viver com Cristo no centro da sua vida. Para mim, o viver é Cristo. E quando nós damos todo o nosso senhorio, e o que é senhorio, irmãos? Senhorio é se sujeitar à vontade de Deus em Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos uma manhã abençoada aqui, onde Deus usou o pastor Luiz para ministrar aos nossos corações sobre santidade. Estar e entregar a nossa vida sob o senhorio de Cristo é dizer: Pai, a minha vontade, olha para mim em nome de Jesus, a minha vontade, a minha vida, os meus dons, os meus talentos, tudo que o Senhor me proporcionou, inclusive a minha vida como um todo, o meu respirar, se não for para servir ao Senhor, se não for para sujeitar ao Senhor, não tem valor algum. Sujeitar ao senhorio de Cristo é justamente isso. E aí, o que o apóstolo Paulo vai passar o significado disso para mim e para você? Estar sob a supremacia de Cristo é muito melhor do que se sujeitar a qualquer coisa ou a qualquer humano que nós tenhamos sobre as nossas vidas, em sentido de liderança ou em sentido de autoridade, seja ela qual for. É incomparavelmente melhor, é inimaginavelmente melhor. Aliás, sabe, irmãos, eu falava agora há pouco que o nosso significado, a nossa existência só tem um sentido se Cristo está no centro da nossa vida. Amém, irmãos? Pois bem, sabe qual é a grande questão do mundo hoje? Inclusive de pessoas que estão no nosso meio, inclusive de pessoas que estão no meio da igreja, frequentam, vão nos cultos, levantam as mãos, adoram a Deus, é entender o propósito da sua vida. A pior coisa que existe na caminhada de um ser humano é fazer as coisas, é trabalhar, é levantar de manhã, dormir na noite, e parece que é uma vida vazia, sem sentido, sem propósito. Nós estamos aí, pela direção de Deus, nas quartas-feiras trabalhando um tema aqui: identidade, ser filho. Inclusive na última quarta, né? Deus usou fortemente aqui a pastora lá da Angola, que ministrou aqui, a pastora Rita Salomé, para falar dos nossos corações. E foi uma palavra disruptiva, né, aos nossos corações. Mas a grande questão é essa: qual que é o sentido da vida? Não existe sentido, grave isso no seu coração, se Cristo não estiver no centro. Talvez você esteja procurando: o que eu vou fazer em relação a esse problema, ou em relação a esse assunto aqui específico, em relação a esse projeto, irmãos? Jó, capítulo 28,
ele vai nos dizer que nós devemos consagrar ao Senhor todos os nossos propósitos, ou todos os nossos caminhos, para que sejamos bem-sucedidos. Não existe nenhum sucesso que nós possamos obter, se não estiver de acordo com a vontade de Deus. E só existe sucesso, irmãos, e sucesso que permaneça, que eu estou falando, em todas as áreas da nossa vida, se Cristo for o centro da nossa vida. Talvez hoje aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, aos olhos de muitos pregadores, inclusive, o apóstolo Paulo foi um homem fracassado. Ele não tinha nenhum patrimônio, vamos dizer, depois que começou o seu ministério. Ele, em termos materiais, ele não tinha alguma bênção visível. Mas Paulo já havia achado o significado da existência dele em Cristo. Para mim, eu viver é Cristo, então tudo que eu tenho, ou tudo que eu poderia ter, é lixo, é como nada. O significado da minha vida é muito maior em Cristo Jesus. A grande questão das pessoas é justamente essa. As pessoas acham os significados da vida dela, o sentido da vida dela naquilo que elas conquistaram. E aí quando começa achando que o sentido da vida está no seu melhor amigo. Não, ele é meu amigo, infalível. Ou eu conquistei essa esposa, esse esposo, eles são infalíveis, meus filhos. E aí são onde as pessoas se decepcionam, porque o sentido da sua vida, irmão, irmã, aquilo que você pode viver aqui nessa terra não está em nada que Deus pode nos proporcionar aqui. O sentido da sua vida foi Deus que conquistou em Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, é Ele, é para Ele, é por Ele. Aí é onde as pessoas se frustram, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas esse entender dessas palavras que já está sendo direcionada para o seu coração essa noite, esse entender desse significado, vai além do momento em que nós simplesmente entregamos a nossa vida a Jesus como Salvador. Jesus, eu reconheço o Senhor como Senhor, a partir de hoje eu me sujeito à sua vontade, aceito o seu sacrifício, para que eu seja chamado filho de Deus também, seja herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Senhor. Vai além desse momento em que eu e você reconhecemos a Jesus como Salvador, além da obra que Ele já fez por nós. Esse significado, irmãos, é quando nós permitimos Cristo Jesus, e é isso que eu quero que você grave no seu coração nessa noite, ser tudo na sua vida. Nós temos uma dificuldade muito grande de buscar satisfazer as nossas vontades e até mesmo necessidades. Eu e você temos uma necessidade. A gente, por mais carrancudo que alguém seja, por mais duro que alguém seja no seu coração, ela tem vontade, ela tem uma necessidade de se sentir alegre, de sorrir. E na verdade, até abrir um parênteses aqui para você, se você não tem essa prática durante o seu dia, comece fazendo isso logo de manhã, tá? Isso aqui na verdade até partindo para o lado da neurociência agora. Comece o seu dia, por mais que você não queira sorrir, comece o seu dia sorrindo. Naquele momento você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de alegria, e naquele instante o seu cérebro começa a enviar dopamina para os seus estímulos corporais. Dopamina é um dos hormônios responsáveis pela alegria, pela força que a gente tem. Pois bem, do menor ao maior, nós temos a necessidade de ser alegre. O problema das pessoas é que querem buscar alegria em coisas, em ambientes. E deixa eu te falar algo que para muitas pessoas talvez vai soar como forte assim, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor nesse momento. É um momento de alegria, irmão Mauro, em que nós nos regozijamos, recebemos a palavra de Deus. Só que isso aqui, se permanecer somente nesse momento que nós estamos aqui, não vale de nada. Não vale de absolutamente nada. Porque a alegria que você tem necessidade para a sua vida, Cristo começa a depositar aqui, mas para acompanhar você em todos os momentos. Então perceba, Deus em Cristo não quer que você seja alegre ou feliz em momentos pontuais da sua vida, mas Ele deseja depositar uma plenitude de alegria sobre a sua casa, sobre a sua vida. E eu nem tinha parado para pensar e meditar sobre a alegria, mas Deus está ministrando aqui essa noite. E em nome de Jesus, se está faltando alegria dentro do seu coração, eu quero ser boca de Deus para profetizar que não vai faltar alegria sobre a sua casa, que o seu sorriso vai ser resplandecido pela glória de Deus em nome de Jesus, a partir desse instante que Ele toma o centro da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, por que é que então Paulo faz essa declaração? Cristo é tudo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é que faz essa declaração? E na verdade,
a pergunta que eu quero fazer um pouco mais profunda: será que eu e você podemos fazer essa declaração essa noite? O Senhor é tudo na minha vida. São 3 rápidos pontos aqui, irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele entendia a importância da pessoa de Cristo. Ele entendia essa importância. Em segundo lugar, Paulo, ele já tinha um resultado prático, como eu já disse aqui, para os irmãos, desse conhecimento. Como Cristo tinha a importância na vida dele, ele já tinha um resultado prático disso. E isso tem a ver com a renúncia que ele fez ao longo dos seus dias, a partir do momento que ele recebeu a Cristo na sua vida. E esse viver vai a partir do momento que nós adquirimos essa consciência da pessoa de Cristo e vamos tendo um resultado prático. E em terceiro lugar, como é que esse conhecimento, através dessa prática, afeta as nossas vidas? Pois bem, irmãos, a importância de Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, a pessoa principal da palavra de Deus é Cristo Jesus. Toda a expressão da Escritura, ela aponta somente para uma pessoa, Jesus Cristo. Quando Jesus está em um determinado momento em seu ministério, João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Toda a Escritura, toda a compreensão do Gênesis ao Apocalipse converge para Cristo Jesus. Olha lá, projetaram aí: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Continua. E são elas que de mim testificam. As Escrituras, tudo converge na pessoa de Cristo, seja explicitamente ou até implicitamente. E sabe, irmãos, todo o Antigo Testamento, e tem pessoas que desprezam o Antigo Testamento, pastor Luiz. É só lei que tem ali. Não, irmãos, tudo que está no Antigo Testamento, toda tipologia bíblica, toda tipologia simbólica, até lá no tabernáculo, acho que ano passado ou ano atrasado, não me recordo, eu trouxe um estudo aqui na igreja, acho que foi 5 terças-feiras, não me recordo, falando só sobre o tabernáculo, e cada ponto dentro do tabernáculo aponta para a pessoa de Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Cristo Jesus. E uma prova dessa convergência está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a na terra. Ele é o centro de tudo, e a Bíblia nos traz justamente essa figura. Isso também fica mais explícito quando a gente vai mais uma vez lá para a carta Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, que a palavra de Deus vai nos dizer: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. E eu quero enfatizar essa expressão aqui: para em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra ou que estão nos céus. Se Cristo é o centro de tudo, Deus espera que a partir dele e nele, Deus tenha a primazia de todas as coisas. Por isso que eu enfatizei esse versículo 18, para em todas as coisas Deus tivesse a primazia. O que é primazia, irmãos? O que é primazia? É ter a prioridade. Primazia fala sobre primeiro, e primeiro é uma prioridade. Veja bem, você que tem família, você que tem filho, geralmente eu sei que você, por mais falho que nós sejamos, a gente tenta, né, irmão Zé Luiz, dar o primeiro para nossa família. A gente sai de manhã para trabalhar, para os nossos trabalhos, e a gente que é homem, que tem essa responsabilidade ainda mais que recai sobre nós, o nosso intuito é ver os nossos filhos estudando bem, é ver os nossos filhos comendo bem, vestindo do melhor. É a nossa prioridade.
Só que muitas vezes nós invertemos completamente, até em relação a isso, a prioridade que Deus espera que Ele tenha na pessoa de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E aí ele fala sobre isso, e é interessante que lá em Hebreus, capítulo 1, Cristo é apresentado como o herdeiro de todas as coisas. Quem é herdeiro, irmãos? Ele recebe só uma parte da herança? Aí você vai falar para mim, pastor, depende, né? Se for 2 filhos vai ser dividido no meio, é verdade. Mas Cristo é o único filho, o filho unigênito. Ou seja, tudo que Deus fez, e você é a criação de Deus, tudo que você tem, foi Deus quem deu, foi Deus quem trouxe a existência. Tudo isso é de Deus, irmão. Tudo isso é de Deus. E se Deus fez Cristo ser herdeiro, você e tudo que você tem é para Cristo. Ele é o herdeiro, Ele conquistou você pelo sacrifício que Ele fez. É por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. E o mais interessante ainda fica quando nós vemos nesse capítulo 1 de Hebreus, que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando a gente olha para esses textos bíblicos que eu acabei de ler aqui com os irmãos, e para a palavra de Deus como um todo, como a gente está dizendo aqui, a gente percebe, irmãos, que é esse entendimento de ter primazia com a pessoa de Cristo que faz a nossa vida ter um novo significado, ter um novo sentido, ter uma nova razão em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, o versículo 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando Paulo tem um encontro pessoal com Cristo, ele não somente gozava de um prestígio no meio da sociedade, principalmente no meio da sociedade judaica. Ele era fariseu, ele guardava a lei, ele era mestre da lei, e ele gozava de uma honra perante os judeus, mas também ele era um cidadão romano de nascimento, porque nasceu em uma província romana, e por isso era cidadão romano de nascimento. Aí Paulo vai falar assim: toda a honra que o mundo podia oferecer para mim, toda a glória que eu podia obter nesse mundo, eu considero como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus. Isso, irmãos, diz respeito a uma vida de renúncia. É por isso que Paulo viveu o que muitas pessoas passando aqui nessa terra jamais vão viver, de conhecer coisas que os nossos olhos não viram. Mas deixa eu estimular a sua fé e o seu coração essa noite aqui, em nome de Jesus. É justamente esse conhecimento que Cristo quer proporcionar para você, a partir do momento que Ele tiver a primazia na sua vida. Talvez você, assim como eu, já olhou para alguém no decorrer da sua vida, algum testemunho, alguma palavra de alguém, e viu uma pessoa cheia de Deus, cheia de unção, pessoa que fala com autoridade, falou: oh Deus, queria ser como essa pessoa, né? Cheia do teu espírito. Sabe, irmãos, isso não está longe da sua realidade, não. Isso não está longe daquilo que você pode viver. Eu sei que nós olhamos para a nossa condição e vemos alguém fraco, alguém pequeno, mas Deus te traz, é Deus quem te traz aqui essa noite para dizer: meu filho, como eu que te formei, eu conheço a sua realidade. Começa somente a priorizar aquilo que realmente tem valor, a minha presença, porque é eu quem vou te encher, é eu quem vou te dar graça, é eu quem vou te colocar de pé, a partir do momento que eu tiver a primazia na sua vida. Você pode dizer um glória a Deus por isso, irmão? Apesar, irmãos, de Paulo usar aqui essa questão de valores, né? Vai falar, eu considerei como perda tudo que eu tinha. Ele usa uma questão de valores e a gente até acha que está somente se tratando em questão financeira. Mas o que a gente subentende aqui? Paulo está indicando outro tipo de valores, muito mais do que o material. O que Paulo está dizendo é que quando ele passou a conhecer a Cristo Jesus, Jesus ganhou um lugar de tanta importância na vida dele, que as outras coisas perderam valor. Sabe, entende o que eu estou falando aqui essa noite? Cristo ganhou um lugar tão especial de importância na vida de Paulo, que tudo que ele tinha na vida não teve valor. Não tem mais valor nenhum. Se for para viver sem Cristo, isso não tem valor algum. Quantas vezes nós abrimos mão de um relacionamento com Cristo?
Quantas vezes nós abrimos mão de ter uma profundidade maior com o Senhor por momentos tão banais da nossa vida, por momentos tão pequenos da nossa vida, mas que isso está aqui, irmãos, para constranger o nosso coração essa noite. Sabe, é aquele constrangimento a fim de nos mudar e nos moldar conforme a sua vontade. É o seguinte, irmãos, a gente tem muitas necessidades, como eu disse agora há pouco. Não deixe que nenhuma dessa necessidade tome o lugar de Cristo na sua vida. Se é um vício que você tem, seja qual ele for, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente tem o pensamento de achar que vício é somente um cigarro, é um vício. Somente uma bebida alcoólica, é um vício também. Mas vício, irmãos, é tantas outras coisas que prende o seu tempo, que rouba a sua atenção e tira o foco dos seus olhos em Cristo Jesus. Seja liberto em nome de Jesus, para que isso tomar a prioridade sobre a sua vida. O viver para mim é Cristo. E ele começa no entendimento quando nós temos Jesus como o Senhor da nossa vida. E aí ele passa a ter uma importância incomparável. O tópico segundo aqui que eu falei para os irmãos, esse conhecer a pessoa de Cristo, leva a um conhecimento prático. E qual que era o conhecimento prático na vida do apóstolo Paulo? Renúncia. Renúncia. Pega a sua Bíblia comigo. Abre ela no Evangelho de Jesus, que está em Lucas, no capítulo de número 14, no versículo 33 de Lucas capítulo 14, que está escrito assim na palavra do Senhor: assim pois, Jesus dizendo, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê, irmãos, que Jesus disse isso? Olha para mim. Não existe evangelho, não existe caminhada com Cristo sem autonegação. Autonegação. Nesse tópico aqui eu queria que você gravasse essa palavra, autonegação. É por isso que a caminhada com Cristo exige renúncia. Quando a gente volta a versículos anteriores a esses que a gente leu de Lucas 14, nós vamos ver que Jesus ele usa duas figuras. A de um construtor, que antes de começar a construir, pastor Luiz, ele senta para fazer os cálculos, para ver se ele vai ter condição suficiente de construir aquela casa, para que ele não possa lançar o alicerce, e depois o dinheiro acaba ainda no alicerce, e passe alguém e zombe daquele construtor. Jesus fala isso nos versículos anteriores. Então a pessoa mede a consequência daquilo que ela vai fazer. Depois ele ainda usa uma segunda figura, pastor Antônio, a figura de um rei que vai sair à guerra. Qual é o rei que vai sair numa guerra contra 20.000 pessoas e tem no seu exército só 10.000? E antes não vai tomar conselho, será que o nosso exército vai conseguir subsistir aquele outro exército? Ou seja, o que Jesus está falando nessa parábola aqui? É que quando nós tomamos uma decisão, preste atenção nisso que eu estou te dizendo, quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós já fizemos o cálculo daquilo que ia ser exigido por Ele nas nossas vidas. O problema, irmãos, é que a gente não quer renunciar à nossa vontade. A gente quer viver aquilo que eu disse agora há pouco lá de Romanos 12, a vontade de Deus, mas a gente não quer abrir mão da nossa vontade. A gente não quer abrir mão dos nossos prazeres, a gente não quer abrir mão da nossa vida, a gente não quer abrir mão do nosso tempo, a gente não quer renunciar a nada. A verdade é essa. E a grande verdade que tem sido disseminada hoje, mundo afora, no meio das igrejas, é que venha como você está, Cristo te aceita e permaneça desse jeito. Não, a gente pode vir da maneira que a gente estiver mesmo, com a vida toda bagunçada para Cristo, mas depois tem que começar uma renúncia. Se eu cometia alguma coisa, eu já não cometo mais. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu fumava, eu não fumo mais, porque agora eu renuncio. Eu considerei como perda tudo isso que eu fazia, por amor ao conhecimento de Cristo, para que Ele tenha primazia na minha vida. O que Cristo está falando é justamente isso. Agora, será que eu e você estamos dispostos a arcar com esse esforço de renunciar à nossa própria vida? É assim, irmãos, com aqueles que desejam ser discípulos dele. A palavra discípulo vem
de uma palavra que tem um significado daquele que imita, daquele que segue alguém. É isso que eram os discípulos. Depois os discípulos se tornaram em apóstolos, né? Que aí já eram a figura de um pastor. Mas até então, com Jesus, eles imitavam, eles seguiam, eles estavam conhecendo, eles eram alunos. Ser discípulo, em uma outra figura, é ser aluno, é estar em um processo de aprendizado. Pois bem, para ser discípulo de Jesus, existe essa renúncia, mas não sei se sua Bíblia ainda está aberta, ainda nesse texto que a gente leu de João 14, no versículo 26, tem algo forte aqui que Jesus fala. Olha só: se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando assim, nessas palavras, que para Ele, nós precisamos negar a nossa própria família, inclusive a nossa própria vida. Que talvez alguém possa até dizer assim: não, negar a minha família eu nem gosto muito mesmo, né? Posso negar tranquilamente. Mas é inclusive a sua própria vida, para sermos seus discípulos. É um custo alto, irmãos. Seguir a Jesus é um custo alto dentro dos olhos humanos, dentro da minha e da sua perspectiva. Mas sabe qual é a esperança maior disso tudo, irmão Wagner? É entender que quando nós passamos a ser discípulos de Cristo, nós vivemos o que ninguém vive. Glória a Deus, por quem está dizendo glória a Deus que entendeu. Nós vivemos milagres que ninguém vive, nós temos experiências que ninguém tem, porque nós somos discípulos de Cristo, nós estamos caminhando com Ele. Quem é discípulo não somente vive lá a multiplicação dos pães e dos peixes, mas vê Cristo sendo transfigurado. Quem é discípulo não somente vive e é ensinado pelas ministrações que Cristo fez, mas consegue na intimidade ver anjos ali ao redor de Jesus, consegue ter uma experiência profunda com Cristo. Quem é discípulo vive o que ninguém vive, irmãos. É por isso que a renúncia, ela é tão compensatória. E a minha palavra no sentido aqui para a sua vida nesse instante é: comece a falar isso e a praticar, não somente com seus lábios. Jesus, a partir de hoje, eu quero ter a minha vida como o Senhor como centro. Eu quero abrir mão de tudo. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e eu abro mão de tudo somente para que o Senhor tenha a primazia na minha vida. Deixa eu te estimular aqui no seu coração essa noite, como homem de Deus. Não deixe que o medo te interrompa de você viver aquilo que Deus já separou para você nesse tempo, irmão. Eu sei que é difícil, irmão Nilton. João Nilton. Porque a gente não consegue ver o que vai acontecer amanhã. É difícil confiar em uma vontade invisível. Mas olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, aleluia. Isso é entender que mesmo sem eu ver, aleluia, eu sei que Ele tem o melhor para mim, glória a Deus. Porque eu renunciei à minha vida e eu sou discípulo de Cristo Jesus, aleluia. Eu sei que se eu estiver passando por uma enfermidade, Ele é a cura que assola a minha vida. Eu sei que se eu estiver passando por uma tristeza, Ele é o reforço da minha alma. Inclusive, irmãos, nós precisamos deixar tudo aquilo que eu já disse na figura do pecado, que de onde perto nos rodeia. O pecado deve ser abandonado. Sabe, Gálatas capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Paulo vai dizer o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele está falando aqui de morrer para algo, né? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo que vocês estão vendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pelo quê, irmãos? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é que esse viver para Deus é um viver pela fé.
Mas é a mesma proporção que se Cristo, com todo o esplendor da sua glória, se esvaziou, tomou forma de um homem, se entregou por mim, indo até o fim, sofrendo morte e morte de cruz, eu também vou renunciar à minha própria vida por amor a Ele. Eu também vou renunciar à minha própria vida por amor a Ele. Será que você pode curvar a sua cabeça nesse momento? Eu sei que essa é uma palavra para mim, para você, para todos nós, que por tantas vezes colocamos Cristo em segundo lugar. Mas nesse instante aqui nessa pregação, será que você pode aí, você e Deus, falar: Cristo, eu sei que a minha postura não tem sido condizente com o Senhor está no centro da minha vida, mas eu recebo a sua palavra nesse momento aqui, e peço ao Senhor, a força que está faltando para mim, para colocar o Senhor como prioridade, me dê ela neste momento, Pai. Me dê ela nesse instante, para que o Senhor ocupe o trono da minha vida, Pai. Não somente em momentos, em minutos pontuais, mas como um todo tenha primazia na minha vida. Amém. E por fim, para nós terminarmos, como é que isso afeta a nossa vida? Então, em primeiro lugar, a pessoa, a importância de Cristo. O conhecimento prático dessa verdade gera em renúncia, mas de forma direta, como que isso afeta aquilo que nós fazemos? Quando nós estamos falando, irmãos, sobre cristianismo, melhor dizendo, a gente não está falando somente de um devocional, somente de uma oração, somente de um culto, ou de momentos diversos da nossa vida, mas é tudo que nós fazemos. E eu queria chamar a sua atenção, porque isso está diretamente ligado com a primazia de Cristo, com o viver é Cristo. Tudo que nós fazemos dia após dia deve ser norteado pelo entendimento de Cristo Jesus. Como assim? De morrer para o mundo. E quando eu digo morrer para o mundo, morrer para a minha vontade, a fim de viver para Deus. Quando Paulo está escrevendo essa carta que a gente já leu alguns versículos, Colossenses 3, versículo 23, é uma passagem conhecida que ele vai dizer o seguinte: tudo quanto vocês fizerem, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabedores de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. O que Paulo está dizendo aqui para nós? É que tudo da nossa vida que nós fazemos, isso aqui não é somente ministerial, não é somente algo que nós desenvolvemos no reino do Senhor Jesus, na igreja a qual nós comungamos, no corpo local onde nós fazemos parte. Não é somente nisso, mas é num servir como um todo. Isso aqui é cada tarefa que eu realizo no meu trabalho, é cada momento que eu devolvo ou dou ali para minha família, todo o meu servir, seja para quem for, e em qualquer ambiente. Eu preciso entender que eu não estou fazendo para alguém diretamente, mas eu estou fazendo para o Senhor. É porque às vezes muitas pessoas usam esse versículo somente para se referir à obra de Deus, mas não, isso é para tudo, é no nosso dia a dia. E a gente não faz alguma coisa servindo alguém, não é para impressionar, para impressionar meu chefe, para receber algum tipo de promoção, ou para fazer alguma média com algum superior, ou para ter alguma visibilidade, não. Eu sirvo porque eu estou fazendo para Cristo. A parte final do versículo 24, a Cristo o Senhor é que vocês estão servindo. Os irmãos já viram diversas vezes eu falar aqui no nosso meio, que eu sirvo alguém. Então, quando eu estou servindo alguém, eu estou servindo a Deus. Então é impossível, irmãos, eu dizer que sirvo a Deus, se eu não consigo fazer nada para demonstrar esse serviço, para honrar alguém. É impossível honrar a Deus, se eu não conseguir fazer nada honrando alguém. Então, a Cristo o Senhor é quem vocês estão servindo. E quando nós declaramos justamente isso, que o viver é Cristo, tudo que nós vivemos se torna uma possibilidade de honrar a Ele. Eu queria que você gravasse isso no seu coração essa noite. Esse momento que você já fez essa oração comigo: Pai, comece a tomar a sua primazia na minha vida. Tudo é uma possibilidade de você honrar a Deus. A minha pergunta para você, não precisa nem falar se sim ou se não, ou se amém ou não amém. Responda para você diante de Deus: você tem um desejo de honrar a Deus? Com certeza no seu coração você respondeu: claro, pastor, eu quero honrar a Deus com a minha vida, eu quero honrar. Então, pois bem, tudo que você vive
é uma possibilidade de honrar a Deus. Até mesmo, pastor, com aquela pessoa que não gosta de mim, que fala mal de mim, que só causa ferida para mim, até com essa pessoa é uma possibilidade de você honrar a Deus. Porque para mim, o viver é Cristo. E tudo que eu faço para Ele, para a glória dEle e por Ele. O testemunho que nós damos, irmãos, a forma como nós vivemos, inclusive como nós nos dispomos nesse assunto de servir o nosso próximo, isso aí diz muito respeito como nós vemos Cristo Jesus atrás daquela pessoa. Se você, e eu queria te estimular aqui essa noite, se você começar a olhar para as pessoas, para a sua vida, e começar a enxergar Cristo por trás daquela pessoa, irmão, você vai viver coisa muito maior na sua vida. Inclusive para algumas pessoas que têm dificuldade disso, nós não aceitamos a prática, tá? Disso que eu vou falar. Você olha para um homossexual, você não vê um pecador ali que está quebrando princípios da palavra de Deus, mas você vê alguém que Deus tem uma oportunidade para salvar aquela vida. Eu vejo Cristo por trás, e é por isso que eu sirvo ela, com o amor que Deus colocou no meu coração. A partir do momento que o seu viver é Cristo, tudo que você vive é uma oportunidade de honrar a Deus. As suas finanças é uma oportunidade de honrar a Deus, de abençoar o reino de Deus. A sua oferta, aquilo que você devolve na casa do Senhor, é uma oportunidade que Deus te dá de honrar a Ele. E deixa eu te falar algo aqui para nós concluirmos. Deus está muito mais interessado em você honrar a Ele com a sua prática do que somente com seus lábios. A partir do momento que você der essa primazia. Para a gente terminar aqui, irmãos, tinha preparado outras coisas, mas vamos pular. Atos capítulo 20, versículo 24, é um versículo conhecido também, mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra. E aqui ainda ele não estava no final do ministério dele, né? A gente vai ver que na carta ao Timóteo, a última carta, ele vai dizer um versículo que tem sido muito usado aí ultimamente, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele conseguiu, mas aqui ainda ele disse: contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo aqui: eu preciso testemunhar da graça, eu preciso evangelizar, eu preciso anunciar a Cristo, eu preciso testemunhar da obra que Ele fez da minha vida. Porque para mim o viver é Cristo. E quando o nosso viver é Cristo, a nossa maneira, como nós comportamos dentro da nossa família, como eu trato a minha esposa, como eu honro o meu esposo, como eu sirvo a meus filhos, como eu respeito o meu patrão ou o meu superior hierárquico, como eu honro alguma liderança, pastor, ou seja, quem for, como eu honro a todos, isso aí reflete na transformação que eu já tive no momento que eu encontrei a Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. Tudo vai refletir essa verdade. Sabe? E aqueles momentos que você... Isso não é fácil, tá, irmãos? Isso aqui é a renúncia que a gente falou agora há pouco. Aqueles momentos que você dirigiria uma palavra da mesma proporção que aquela pessoa te machucou, você guarda. Porque Cristo está atrás dessa pessoa. Então, se eu devo honrar a Cristo, eu vou guardar os meus lábios. Porque se para Cristo eu não falaria isso, para Cristo eu não trataria Ele assim. Então, se eu não posso tratar Cristo assim, eu não posso tratar essa pessoa dessa maneira. Para mim, o viver é Cristo. A pergunta final que eu quero deixar no seu coração: o que é que você precisa negar hoje, aqui nessa noite? A partir de hoje. E não é, irmãos, deixar para segunda-feira, amanhã segunda-feira, né, que a gente sempre deixa uma nova coisa. Não, a partir de agora. O que é que você precisa negar hoje? Hoje. Se Cristo, irmãos, se entregou por mim e por você integralmente, sem reservas, Ele também espera que eu e você façamos isso. Ele também espera que toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento nós honremos a Ele. Porque se com a boca confessares que o Senhor Jesus é o Senhor da vida, e com os teus lábios proclamar, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, nós devemos honrar ao Senhor Jesus. Fique de pé neste momento. Eu sei, irmãos, que muitas vezes na nossa limitada, escute isso que eu estou te falando nesse momento, na nossa limitada compreensão, essa palavra às vezes em alguns pontos é difícil de compreender,
Mas escute isso que eu vou te dizer. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui porque é Ele quem fala aos nossos corações. Então é Ele quem vai te dar discernimento. Olha para mim em nome de Jesus. É Deus quem vai te dar discernimento para entender a vontade dEle, a fim de que você renuncie à sua própria vida, e para que isso possa resultar em uma maneira prática naquilo que você tem vivido no seu dia a dia. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela sua palavra. Eu quero louvar ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom. E na verdade em nós não há nada favorável para o Senhor fazer morada em nós. Eu sei disso, Pai. Na verdade muitos são os pecados, muitos são as nossas falhas, que todos os dias nós damos lugares a isso. Mas em nome de Jesus, nós aqui neste momento, ó Deus, de reconhecimento da nossa posição, nós queremos como um corpo só, como igreja só, pedir ao Senhor que não somente na nossa palavra, mas nas nossas ações, o nosso viver seja Cristo. Aleluia. Para que nós contagiemos, meu Deus, não somente a nossa casa, não somente a nossa família, mas aonde quer que o Senhor nos levar, que as pessoas sejam constrangidas, ó Deus, e contagiadas com esse amor que está nas nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Que toda renúncia, Pai, possa ser possível a partir desta oração, para essa pessoa que me acompanha em espírito, em verdade, a fim de que nós abandonemos as práticas que desapontam o seu coração e possamos encher o nosso coração, mas não somente para que os outros vejam, mas principalmente diante do Senhor, e dizer: Deus, para mim o viver é Cristo. Eu considero tudo isso que eu conquistei, tudo isso que o Senhor me deu, como nada para viver em função do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com essa canção? Será que a gente consegue?